Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, bom dia. Nosso devocional de hoje, vamos continuar ainda falando no livro de Jó, né? Jó, capítulo 5, verso 8. Ele exorta Jó a buscar a Deus. Depois de tudo que Jó passou, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, seus conservos, foi colocado nele uma lepra ali, uma doença, foi amaldiçoado ali pela esposa que disse: amaldiçoa, ainda continuas íntegro, amaldiçoa o teu Deus e morre aí. E mesmo assim Jó não pecou com seus lábios contra Deus. E aqui nós temos os seus amigos que depois, vendo tudo aquilo, se aproximaram de Jó, lamentaram com ele ali durante 7 dias e depois eles começam a falar. O primeiro ele faz, que dentro do seu discurso para Jó, ele aqui exorta Jó a buscar a Deus. É o nosso texto no versículo 8. Diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Uma verdade bíblica e clara que ele exorta Jó ali a dizer: olha, quanto a mim, como que dizendo, se fosse eu buscaria a Deus. E a ele entregaria a minha causa. Esse deve ser a nossa atitude. Se um amigo nosso estiver passando por isso, nós devemos exortar ele a buscar ao Senhor. Se nós estivermos passando por isso, eu não sei pelo que você tem passado. Se você tem passado pelo luto, né? Algum familiar morreu e você tem sofrido por causa disso. Se você está como Jó aqui, doenças que podem atingir o nosso corpo físico, e é normal que isso aconteça por causa do pecado. Quando o pecado entrou também a enfermidade, então nós adoecemos. Se você tem se você tem estado em hospitais, doentes, lutado contra cânceres, doenças incuráveis, essa é a exortação que você precisa. É buscar ao Senhor, é buscar a Deus. Se você tem passado por dúvidas quanto à sua fé, dúvidas que mais tiram o seu foco do que colocam a sua confiança em Deus, dívidas, problemas no relacionamento, problemas na vida espiritual, problemas ali diversas. Hoje, temos muitas vezes problemas no relacionamento, casamentos destruídos, famílias divididas. Então, a exortação de Eliafaz aqui a Jó serve também para nós. Quanto a mim, eu buscaria ao Senhor e entregaria a Ele as minhas causas. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, Jesus pode se compadecer daquilo que você tem passado. Por isso você pode se achegar diante do trono da graça, com confiança, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Jesus, Ele sabe o que você tem passado, sabendo que Ele pode se compadecer porque Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não importa o que você tem passado, Jesus foi tentado também nessa área. Em tudo Ele foi tentado. Então Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a sua dor, Ele tem compaixão, Ele sofre junto com você. Então a exortação aqui busque a Deus, porque eu entregaria a Ele a minha causa. A Bíblia diz que nós devemos, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem as vossas necessidades, causas em oração. Ore a Deus. Ore a Deus se você tem dúvidas, se você tem dificuldades financeiras, como eu falei, ore a Deus. Se achegue a Ele com confiança, porque os seus ouvidos não estão tampados para que não possam ouvir. Ele está atento à oração que se fizer em qualquer lugar. A Bíblia diz que Ele não despreza o coração quebrantado e contrito. Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os justos e sobre os injustos. E os injustos, Ele é atento à oração. Ele ouve a oração, ouviu a oração de Paulo, também ouviu a oração de Pedro ali quando Pedro estava afundando, mas também ouviu a oração de Bartimeu que clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Ele ouve as nossas orações, Ele está atento àquele que recorrer ao seu auxílio. Jesus se agrada quando o homem recorre a Ele, quando o homem recorre e descreve ali: eu necessito de Cristo. Ele se agrada em servir, Ele se agrada em ouvir a oração de cada um de nós. E Ele nos chama a isso. Eles venham, quem tem sede venha, beba. Ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave. Há exortações o bastante para dizer: Jesus se compadece do aflito, do necessitado. Então, se você está assim, aflito e necessidade, recorra a Ele. E Ele diz assim: olha, por que nós devemos recorrer a Ele? Porque Ele faz coisas grandes e inescrutáveis. Se o seu problema é grande,
se o seu gigante é gigante mesmo, o nosso Deus é maior. Como nós devemos olhar para esses gigantes que surgem em nossa vida? Lembra de Davi? Quando todo um exército de Israel ele se prostrava diante do gigante Golias, Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu que desafia o exército do Deus vivo? A Bíblia diz que mais forte é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, veja, se o seu problema é grande, o nosso Deus é maior. Ele faz coisas grandes. Então vá com essa confiança, não importa o tamanho do gigante, da circunstância, Deus ele vai trazer conforto à sua alma, Ele vai trazer alívio à sua alma, Ele vai trazer com toda convicção e certeza, eu digo a você, Ele vai trazer o escape. Mesmo que você esteja doente e Ele não traga a cura, Ele vai estar com você na cura, como diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Então vá com essa confiança diante de Deus. Ele diz assim, Ele faz coisas grandes e inescrutáveis. O seu problema é difícil? Ele criou a própria sabedoria. Ele tem todo o conhecimento. Ele tem a resposta para os seus problemas, para as suas dificuldades. É difícil? Está além da sua compreensão? Lance diante de Cristo. Porque Ele tem toda a sabedoria, Ele pode trazer a resposta e a solução para o seu problema. Confie no Senhor. Diz aqui também, e maravilhas que não se podem contar. Aqui descreve que Ele faz maravilhas que estão além da nossa compreensão, que nem sequer podem ser contadas. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele em relação a nós são de bem, são de paz e não de mal. Então, com essa convicção que Ele faz maravilhas incontáveis, nós não nos limitamos a nosso próprio pensamento, mas nós lançamos a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele quer o melhor para nós. Romanos 12 diz assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então que nós possamos lançar toda a nossa confiança nele, sabendo que esta é a vontade dele para nós. É boa, é perfeita e agradável. Amém? Vamos orar? Senhor, a minha oração, Senhor, é para que essa mensagem chegue ao aflito. Para que essa mensagem chegue ao necessitado, aquele que está enfermo, aquele que está com dúvidas, com dívidas, com problemas que tem sofrido, Senhor. Para que ele recorra a Cristo Jesus. Para que ele lance a sua confiança e esperança no Senhor e Salvador das nossas almas. Aquele que é justo e justificador do que tem fé em Jesus. Eu lanço e oro para que o Senhor possa alcançá-lo e atraí-lo, Senhor, a confiar no Senhor. Esta é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, glória a Deus. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sabe que tem passado por situações difíceis, para que ela ouça e lance toda a esperança em Cristo. Amém? Deus abençoe, glória a Deus.